necessária, importante, mas que quase sempre deixamos de lado, porque requer de nós uma atenção e uma atenção séria, que é a luta da fé e o chamado ao compromisso. E para isso eu quero ler 1 Timóteo capítulo 6, verso 11 até o verso 16, que diz assim: Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Só abrindo um parênteses, o que seria tudo isso? É o que se refere aos versículos anteriores. Então, do verso 1 ao verso 10, Paulo fala sobre o amor ao dinheiro, fala sobre que é a raiz de todos os males, ele fala do que o amor às coisas desta terra pode proporcionar ao coração. Então, Paulo ele continua fazendo uma ligação. Então, no verso 12 diz assim: Combata o bom combate da fé, tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas, diante de Deus, que a tudo dá vida, e de Cristo Jesus, que diante Pôncio Pilatos fez a boa confissão. Eu lhe recomendo, e aí vem a recomendação de Paulo, qual seria? Guarde este mandamento imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual Deus fará se cumprir no seu devido tempo, e Ele é o bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver. A Ele sejam honra e poder para sempre. Amém. Amém? Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, diante de Ti e da Sua santa e poderosa palavra, nós nos curvamos e imploramos que por meio do Teu Espírito o Senhor fale à Tua igreja. Ó Deus, louvado e bendito seja o Deus de nossas vidas. Nós oramos agradecidos, em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém. A luta de fé e o chamado ao compromisso. Nós temos um desafio de viver a fé nesses dias, nesses tempos difíceis. Olhe para os dias que nós vivemos. Vivemos dias em que as pressões culturais, sociais, elas desafiam a nossa fé e o nosso compromisso com Cristo. Adentre algum recinto onde haja a conversa sobre política, sobre religião ou qualquer outro tema, você vai presenciar o quanto estamos vivendo numa sociedade, numa ideologia que se propõe a ser uma ideologia pós-cristã. Vivemos num mundo onde os desafios estão à nossa frente. E olhando para aquilo que Paulo escreve a Timóteo, e ele escreve para encorajá-lo, para exortá-lo, a quê? A permanecer firme na fé. Podemos dizer que a verdadeira fé é sempre acompanhada de luta. E essa luta, ela é contínua, ela não para, ela não tem folga, não tem férias, não está intercalada, não é somente segunda, quarta e sexta, não. É contínua. E essa luta tem algum objetivo. É contra a incredulidade. E não somente a incredulidade, mas a indiferença
neste mundo, nessa sociedade que nós vivemos. Então, com isso, eu quero abordar contigo algumas diretrizes, algumas grandes verdades sobre essa temática. A primeira delas, que é a luta como parte da jornada do cristão. Meu irmão, minha irmã, você que foi alcançado pelo sangue do Cordeiro Santo, você que foi remido pelo gesto da cruz, eu quero te dizer uma coisa: a luta faz parte do pacote divino que Deus determinou para a nossa vida. Não tem como fugir. No mundo tereis sombra e água fresca, cuscuz e tapioca. Não é isso que Deus prometeu. Mas Cristo evidenciou: no mundo teríamos o quê? Aflições. Não sei se você sabe exatamente o conceito de aflição, mas não é algo bom. Mas ele disse algo bom: tem de bom ânimo. Permita-me reler o texto novamente, o verso 11 e 12, que são os versículos base para essa afirmativa, que é a luta como parte da jornada do cristão. Diz assim Paulo a Timóteo: você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado, e aí diz, e fez boa confissão na presença de muitas testemunhas. Numa outra versão, poderíamos dizer o seguinte, o verso 11, parte dele, diz assim: foge dessas coisas, antes segue a justiça. Aqui, no texto bíblico, nós temos, podemos dizer, um par de imperativos, de ordens. Nós temos a ordem para fugir e temos a de perseguir. Então, essas duas afirmativas, esses dois imperativos, colocam o cristão em movimento constante. Por quê? Não basta abandonar o erro. Aí estamos cumprindo somente 50% da orientação. E se eu cumpro 50% da orientação, eu estou sendo desobediente na totalidade. Não dá para ser obediente em 50%, porque o texto, ele evidencia não somente abandonar o erro, mas é preciso correr em direção àquilo que agrada a Deus. A forma presente aqui, colocada de forma cirúrgica por Paulo ao escrever esta carta ao jovem pastor Timóteo, ele coloca os verbos e indica uma ação contínua. Não é algo que acontece e para, não, a ideia aqui de Paulo é que vai acontecendo, você vai abandonando constantemente o erro e constantemente você precisa correr em direção àquilo que agrada a Deus. Abandono e corro, abandono e corro. O Evangelho não nos chama para um descanso preguiçoso. Não, o Evangelho não é isto. O Evangelho não é você pendurar as suas sandálias, o seu chinelo e ficar... Não, não é isto. O Evangelho, ele é uma corrida perseverante, porque diz que nós temos uma carreira, uma corrida. Nos foi proposta uma carreira, nos foi proposta não um tiro de 100 metros, mas a vida cristã é uma maratona que começa aqui nessa terra e a linha de chegada pertence aos portões celestiais. Então eu quero chegar como aqueles corredores, ao cruzar a linha de chegada, eu quero abrir os braços e entrar nos portões celestiais, porque a carreira que nos foi proposta, ela terminou, porque nós continuamos fitando os olhos em Jesus, aquele que é o autor e consumador da nossa fé. E quando nós abordamos o texto bíblico, é interessante olhar as características, o perfil do combatente,
porque Paulo ele fala sobre isto. Paulo ele não somente ele aborda o texto, ele vai dando algumas características. E eu quero contigo, de forma muito rápida e didática, conhecer os termos que Paulo coloca. O primeiro termo é justiça. E a ênfase bíblica é sobre a conformidade da prática com a lei de Deus. Se eu cumpro a lei de Deus, não a lei dos homens somente, mas a lei de Deus, então eu exerço justiça. O outro termo que Paulo coloca aqui é piedade, que é uma devoção que brota do amor do Senhor. Seria uma vida centrada em Deus. Então isto é piedade. A pessoa pode pensar que é piedosa, a pessoa pode falar que é piedosa, mas se ela não tem uma vida centrada em Deus, a piedade passa longe, bem longe. Um outro termo que Paulo trabalha aqui é pistes, ou seja, fé. Ele trabalha dizendo o seguinte, que seria a confiança juntamente com a perseverança na suficiência de Cristo. Em outras palavras, eu confio e continuo confiando que Cristo ele é capaz para resolver, para trazer lucidez, para trazer luz a tudo aquilo que eu preciso. É isso. Então Paulo ele continua trabalhando os termos. Além de fé, ele fala de amor, que você conhece muito bem, ágape, e ali ele fala sobre a disposição sacrificial, que busca o bem do próximo. Em outras palavras, eu me entrego por causa do meu irmão, eu me entrego por causa de Deus. Alguém já disse, e eu quero ecoar, que se não morremos por uma causa, é certo que nós não iremos viver por ela. Será que teríamos a coragem de morrer pelo Evangelho exatamente agora? Se fosse necessário trocar nossa vida pelo Evangelho, pela fidelidade do Evangelho, nós faríamos isto? Aí Paulo vai e trabalha e traz à tona um outro termo, que é perseverança. Tudo isso está no texto que nós lemos. Ele fala sobre perseverança, que é uma resistência, mas não uma resistência triste, porque tem gente que resiste, tem gente que persevera, mas fica reclamando, tem gente que fica perseverando, mas fica murmurando ao mesmo tempo. Eu creio que você não é assim. É uma perseverança alegre, diante das provações, sob ataque. É você perseverar, mas não resmungando, mas é você perseverar confiando no Deus Todo-Poderoso e alegrando o seu coração na certeza que Ele há de fazer, há de agir no momento certo, da maneira correta. E Paulo ele termina então com seus termos, com a expressão mansidão, que seria a perspectiva de uma força controlada. É uma atitude humilde diante de Deus e dos homens. É saber que você poderia agir com mais rigor, é saber que você poderia colocar mais intensidade naquela palavra, naquela atitude, mas por causa do temperamento que foi transformado por Deus, por causa do exemplo de Cristo, por causa do amor a Deus e ao próximo, você age com a sua força controlada. É uma atitude humilde. Quantas e quantas vezes nós olhamos para o texto bíblico e nós presenciamos exatamente isso? Pegue lá a mulher adúltera, que foi jogada aos pés de Cristo. A lei diz que ela deveria ser morta a pedradas, mas aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. É uma atitude de mansidão. Tudo o que queremos é pedrejar, mas Cristo age com mansidão. Existe uma tensão
de mortificação e vivificação, de morte e de vida no Evangelho. A fé verdadeira, ela mata o pecado e, ao mesmo tempo, faz com que o crente viva para Deus. Quando nós falamos isso, nós queremos expressar o seguinte, que Paulo está escrevendo a Timóteo, mas na verdade ele está escrevendo a quem? A mim. Paulo está escrevendo a você. Uma outra etapa do texto é olhar para o verbo que define a batalha. Olha que coisa interessante. Diz aqui, texto bíblico, combate o bom combate da fé. Então, quando Paulo ele trabalha essa escrita, ele compartilha a raiz de uma expressão, agon, que leva à ideia de agonia, mas também de uma arena atlética, onde os gladiadores iam para combater uns com os outros, ou até mesmo contra bestas feras. Você pode evidenciar isso em filmes épicos. Eu gosto de filmes de época, você também deve gostar. Então, essa arena, esse combate, ele é nobre, mas ao mesmo tempo, por que ele é nobre? Porque o prêmio que nós combatemos, ou que nos é dado, é a vida eterna, por isso que ele é nobre. Nós não combatemos pelas coroas de louro, não. E quando nós falamos aqui, combate, o bom combate da fé, a ideia de apropriar daquilo, descreve a ideia, o contexto de agarrar com firmeza, como um corredor que toca a fita de chegada. É como você agarra algo valioso. Poderíamos resumir da seguinte maneira: a perseverança dos santos não é passiva. A fé que agarra Cristo enquanto luta contra tudo que tenha para afastar dele. Então é exatamente isso. Permita-me somente um exemplo antigo que eu passei. Eu era uma criança, estava chegando do colégio. Eu lembro que eu estava com a minha mochila, não sei se era merendeira ou a mochila em si, era bem pequeno, assim, pendurado de um lado, e lá em casa tinha um cachorro que é literalmente um cão, era um cão, deu para entender, né? Brabo. E eu passei perto dele, não vi que ele estava se alimentando, e ele avançou em mim. E nisso que ele avançou, a minha mãe, ela entrou na frente, e ela lutou com aquele cão, me colocou, pegou pelo braço, firmemente assim, me colocou para dentro de casa, e você sabe que mãe é terrível, né? Coitado do cão. Eu lembro muito bem disto. Por que eu trouxe essa ideia? A ideia é exatamente isto. Nós combatemos esse bom combate, é o combate da fé. E Cristo nos leva a agarrar a nossa fé, agarrar a Cristo como o último daquilo que eu posso segurar, a última das cordas. Então eu seguro com toda a minha força. Essa é a proposta do texto. E eu te pergunto, será que lutamos dessa maneira? Será que a nossa luta simplesmente não tem sido uma luta com as mãos frouxas? Ou estamos segurando firmemente a nossa fé no Senhor Jesus Cristo? Algumas implicações. Eu gostaria que você pudesse fazer um diagnóstico honesto. É aquilo que um médico faz, é aquilo que um profissional faz numa área específica e traz um diagnóstico. Se você leva o seu carro para uma verificação, vai ter um diagnóstico. Se você vai a um consultório médico, você terá um diagnóstico sobre a sua saúde, ou aquilo que você vai apresentar, um exame, por exemplo. Mas eu gostaria muito que você pudesse se perguntar. Pergunte-se, onde você está apenas fugindo, sem perseguir?
A proposta de Paulo a Timóteo é a proposta de Deus para nós. Não basta fugir do erro, eu preciso perseguir a presença de Deus. Por exemplo, largar um vício sem cultivar as disciplinas espirituais, a oração, a leitura da palavra, a meditação, sem buscar, isto é simplesmente você destampar algo, e aquilo que foi destampado, você se alimentou daquilo, como uma panela destampada, você se alimentou daquilo e deixar aquela panela destampada. Aquele destampar foi prazeroso, foi bom, foi algo necessário naquele momento, porque não dá para pegar a comida com a panela fechada, mas ao deixar a panela aberta, você permitiu que insetos pudessem também entrar. A nossa vida precisa ser tratada da seguinte maneira: ao tempo que eu destampo, ao tempo que eu me alimento da santidade, eu preciso tampar as brechas do pecado e correr em direção a Cristo. Segundo, uma outra implicação é a disciplina intencional. Estabeleça planos concretos para crescimento em cada virtude. Não é somente buscar as disciplinas espirituais, mas é traçar um planejamento. Tenha um tempo de qualidade de oração, de leitura bíblica, de serviço, seja uma pessoa generosa, pratique o jejum. Não há como ter crescimento na vida cristã sem ter uma intenção de crescimento. Terceiro, uma comunidade de apoio. Paulo ele se refere a Timóteo, mas o Novo Testamento supõe companheiros de batalha. Olha o que está escrito lá em Hebreus capítulo 10, verso 24 e 25, é uma comunidade. Então procure conselhos com bons conselheiros. Procure uma confissão mútua, esteja recebendo e passando encorajamento. Não viva de maneira isolada. A solução não está se afastar de pessoas, não, a solução está se aproximar de Deus e se aproximar de pessoas que refletem Deus. E também temos que olhar para o prêmio. Quando a dificuldade embaçar os seus olhos da fé, olhe, eu quero te encorajar a olhar diariamente para aquilo que está proposto no final do bom combate. E o que é, pastor? A coroa da justiça. Como diz lá em 2 Timóteo capítulo 4, versos 7 e 8. Podemos dizer, então, que a vida cristã é uma guerra. Vá para a guerra. Vá guerrear, não contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo. Em que momento? Aqui, agora, há uma batalha sendo travada. Eu gosto de uma pregação de John Piper, que ele diz o seguinte: vá para a guerra, vá guerrear, e ele diz ainda mais, guerreie com violência. Como assim? Como um pastor está incitando a violência, mas ele vai e explica, não é contra irmão, não é contra religião, não é contra nada disto, é contra o seu coração idólatra. Ele diz então, que a violência que nós fazemos contra Deus, é muito grande, quando eu tiro Deus do trono do meu coração, e coloco o meu eu, ou coloco qualquer outro elemento. Quando eu peco, eu estou trazendo uma violência à santidade de Deus. Então precisamos lutar. A vida cristã é uma guerra, mas uma guerra já vencida. Por isso lutamos com esperança infalível. Deus já nos deu a vitória em Cristo Jesus. As demais aplicações, quando nós olhamos para o texto e evidenciamos Cristo. Primeiro, devemos contemplar Cristo. Pregue diariamente o Evangelho a si mesmo. Pregue.
ouça o que o Evangelho está falando contigo, ouça o que a Bíblia está falando contigo, olhe para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, Hebreus 12, 2, veja o falar de Deus chegando ao seu coração, veja a grandeza de Deus em se expressar a você, a mim, para que a sua luta seja motivada pelo amor a Ele, porque quando a nossa motivação é dessa terra, nós iremos perecer nessa terra, mas quando a nossa motivação for celestial, tudo que eu coloco diante dos meus olhos para guerrear, eu vou ver, eu vou enxergar que existe algo maior do que essa terra, existe algo celestial, que é o amor de Deus derramado em nossos corações. Segundo, devo fazer um inventário espiritual. O que é isso? Um inventário espiritual. Onde você só foge sem perseguir? Qual é a área da sua vida que você só tem fugido? Confesse essas áreas ao Salvador, que já conquistou a vitória por você. Não basta somente fugir, lembre-se disso. Não dá certo isto. Não dá. Você já tentou várias vezes. Não deu certo no passado, não vai dar certo agora, não vai dar certo no futuro. Você precisa fugir, mas ao mesmo tempo que você está fugindo, você precisa perseguir a presença de Deus. Confessa a Deus: Senhor, eu tenho tentado fugir e até consigo por um momento, mas eu não tenho buscado o Senhor. Fugimos e não nos fortalecemos, iremos perecer. Terceiro, precisamos treinar nossa piedade. Treine a sua piedade. Palavra, oração, serviço como meio de desfrutar a comunhão com Cristo. Não de merecer o favor, mas de simplesmente estar na comunhão com Cristo. Tenha uma vida de oração. Não pense, logo ao acordar, nas coisas dessa terra, pense nas coisas celestiais. Tenha uma disciplina de buscar a Deus. Meu irmão, minha irmã, pense o seguinte, imagine comigo um cenário. Se a pessoa precisa tomar todos os dias uma pílula, um comprimido, e se a pessoa não tomar, se não ingerir aquele comprimido, aquela pessoa vai morrer em poucos dias. Você acha que aquela pessoa vai esquecer de tomar o comprimido? Claro que não. Se não alimentarmos a nossa alma com a palavra de Deus, com oração, com as disciplinas espirituais, a nossa alma morrerá em poucos dias. Esse mundo, ele está sufocando a nossa alma. Escolha sua. Viver com uma alma morta não gera uma adoração viva. Uma alma morta não consegue louvar, bendizer e viver pelo Deus vivo. Eu te convido também a não tirar os olhos da coroa. 2 Timóteo 4:8. Inspira isso, perseverança. Aquela coroa da justiça de Cristo, ela é compartilhada conosco. Se tudo que eu falei cair no mar do esquecimento, lembre-se que existe uma proposta de vida maior e melhor destinada a você. Olhe para a recompensa que não virá das mãos humanas, mas virá dos céus, a coroa da justiça. Não tire o foco da coroa. Não sei se você já viu algum filme de ação que tem a seguinte cena, onde alguém está vigiando uma pessoa, e ali aquela pessoa está vigiando, segurando uma arma, e aí fica olhando, e de alguma maneira aquela pessoa que está sendo vigiada, ela distrai, olha para o lado, e aquela pessoa olha para o lado, e quando aquela pessoa que está segurando a arma olha para o lado, o que aquela outra faz? Tira a arma. Não é assim que faz novamente?
não tire os olhos. Fite os seus olhos na coroa da justiça, que está guardada não somente a mim, mas a todos que aguardam a vinda de Cristo. É promessa. Viva com esse olhar, viva com essa perseverança, porque é isso que Paulo, um instrumento da graça de Deus, do Espírito Santo, traz ao nosso coração para a noite de hoje. Que o Senhor nos abençoe em nome de Cristo Jesus. Feche os seus olhos. Fale com o Senhor. Converse com Deus agora. Veja qual é a área que você só tem fugido e não tem perseguido. Fale com Deus. Senhor, eu tenho tentado fugir, e às vezes até consigo, mas sempre volto ao mesmo caos da minha alma. Peça agora força para fugir, mas também para perseverar em perseguir a presença de Deus. Peça prazer em ler a palavra, em orar a Deus. Peça prazer de estar na comunhão dos santos, de estar na casa de Deus. Peça ao Senhor que te mostre, caso haja necessidade, pessoas com testemunho fidedigno, onde você pode abrir o seu coração e buscar ajuda. Peça a Deus, é hora para falar com Deus. Fale com o Senhor: Senhor, me ensine a treinar a minha piedade, e que os meus olhos permaneçam na recompensa dos santos. Quando os meus pés estiverem cansados, quando não tivermos mais forças para caminhar, peça ao Senhor que a sua alma seja alimentada pela certeza que existe um Deus que derrama sobre nós a sua graça e que nos prometeu um galardão. Que o renovo do Senhor venha sobre a sua vida. Ó Pai, é isso que nós pedimos, Pai, nesta oração. Renove, Deus, a nossa persistência, renove a nossa força, que os pensamentos desta terra ou do inferno, Deus, não permaneçam em nosso coração, mas que a nossa mente possa buscar o que vem do alto. Nos dê prazer nas disciplinas espirituais, Pai. Desperta em nós o desejo de ler a Sua palavra, de estar a sós contigo em oração, a disciplinar nossa carne por meio do jejum. Ó Deus, nos ensine a confessar os nossos pecados uns aos outros. Ó Deus, nos dê humildade, e que venhamos a combater o bom combate da fé, segurando firmemente no Senhor. Ó Deus, obrigado por falar à sua igreja. Nós oramos a Ti, em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém? Que o Senhor nos abençoe para tanto. Nos despedimos daqueles que nos acompanham no canal do YouTube, e ao mesmo tempo nós lembramos que neste próximo sábado teremos um encontro